Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a este canal Carmen da Silva. E você pode também acompanhar essa história através lá do link da bio no meu Instagram, carmen.dasilva.771. Gente, te convido a adentrar um pouco mais no conhecimento, na história dos santos anjos. Não será possível no momento contar a história, da santa. Eu tinha os planos de falar sobre uma determinada santa e um jovem senhor, o marido de Cláudia, que mora lá em Buí, que teve um lindo sonho e pediu para eu contar a história de Santa Francisca Romana. E eu me preparei para ela. E depois disso eu percebi que eu não podia, no momento, veicular esse conteúdo, divulgar esse conteúdo sem que eu tivesse a permissão das pessoas. Então, enviei uma mensagem, ainda não tive nenhum retorno para isto, mas fica guardadinho e se o retorno for favorável, eu contarei a história, tá certo? Mas a nossa igreja, ela tem várias histórias riquíssimas. Então eu fiquei pensando sobre quem falar para vocês. E me veio logo na mente essa presença dos anjos, que sempre estiveram comigo desde a minha infância. Amo de coração. Os mais próximos que sabem, eu fui, durante esses anos, fui ganhando presentes de livros sobre os anjos. Eu amo de paixão. Então a nossa igreja tem conteúdos riquíssimos para a gente conhecer um pouquinho, tá certo? E é sobre os anjos que irei falar durante essas semanas, Não será tão longo quanto foi o de Santa Josefina Baquita, mas nós iremos conhecer um pouco mais sobre a história dos anjos. E te convido agora para conhecer um pouquinho sobre a natureza dos anjos. Etimologicamente, a palavra anjo vem do latim angelus, do grego angelos, da palavra hebreia, alguém que vai, ou enviado mensageiro, e é usado em hebraico, tanto para designar um mensageiro divino, como um mensageiro humano. Os anjos em toda a Bíblia aparecem representados como um corpo de seres espirituais, intermediário entre Deus e os homens. Criastes o homem pouco inferior aos anjos. Eles, como os homens, são seres criados por Deus. Louvai seus anjos todos, todas as suas hastes louvai. Louve o nome de Yahvé, pois ele ordenou e foram criados. Os anjos são servidores e mensageiros de Deus. Como diz o salmista, poderosos executores da sua palavra, obediente ao som de sua palavra. Jesus disse que os anjos dos pequeninos contemplam constantemente a face de meu Pai que está nos céus. E a igreja viu aí uma alusão ao anjo da guarda, guardião do corpo e da alma dos homens. Os anjos são criaturas puramente espirituais, dotadas de inteligência e de vontade. São criaturas pessoais e imortais. Eles superam em perfeição todas as criaturas visíveis, como dá testemunho o fulgor de sua glória. O Papa Pio XII, na encíclica Humani Generis, de 12 de 8 de 1950,
deixa claro que os anjos são seres pessoais. A mesma afirmação fez o Papa Paulo VI na sua profissão de fé no Credo do Povo de Deus, em 30 de 6 de 1968. Quem na Igreja mais aprofundou o estudo da natureza dos anjos foi, sem dúvida, São Tomás de Aquino, doutor da Igreja. Até hoje, os seus ensinamentos são como que o ponto de referência para a teologia católica. Nos discursos aos participantes do 6º Congresso Internacional Tomista, em setembro de 1965, o Papa Paulo VI fez as seguintes afirmações: a filosofia de Santo Tomás não é nem medieval, nem própria de alguma nação particular, mas transcende o tempo e o espaço e conserva todo o seu valor para todos os homens de hoje. Muitas coisas São Tomás deixou escritas sobre os anjos, também Santo Agostinho e outros santos doutores. Santo Agostinho afirmou que só conheceremos a natureza dos anjos de modo perfeitamente claro quando estivermos para sempre unidos a eles na posse da bem-aventurança eterna. São Tomás nos ensina algumas coisas sobre a natureza dos anjos. Os anjos, sendo substâncias puramente simples, são como que formas que não são limitadas e determinadas por qualquer matéria, mas possuem pela sua única natureza específica todas as suas determinações substanciais. Os anjos possuem um intelecto superior ao dos homens, que nesse caso depende dos sentidos. Para o anjo não. O intelecto puro pode compreender as realidades sem a necessidade dos sentidos. Em outras palavras, o anjo pode intuir, conhecer, sem precisar raciocinar. Os anjos, por seu intelecto muito mais perfeito do que o nosso, podem prever certos acontecimentos futuros que dependam da lei física que eles conhecem. É o que ensina São Tomás. Pode mesmo prever acontecimentos que dependem das leis naturais, como os fenômenos meteorológicos, mortes, destruições de cidades, fome, epidemia e etc. Isso não quer dizer que os anjos sejam oniscientes, sabe tudo. É apenas fruto do entendimento mais penetrante que ele tem das coisas, mas não pode prever um acontecimento imprevisível. Eles só podem conhecer os fatos futuros desde que as causas que o determinam existam e não possam ser impedidas por outras ou provocadas por ações de vontades livres. São Tomás afirma que só por uma revelação especial de Deus os anjos podem conhecer o futuro, que dependa de uma vontade livre ou de uma causa fortuita, causa que não dependa de leis naturais. O anjo não sabe o que está no pensamento do homem, nem em sua vontade, a menos que o homem o manifeste por seus efeitos ou sinais externos, porque o entendimento e a vontade não dependem dos sentidos e da imaginação. E aí, gente? Alguém duvida dessa presença, dessa existência maravilhosa desses seres espirituais em meio à nossa igreja? Não tem como negar, gente. Não tem como negar a presença dos santos anjos dentro da nossa igreja, dentro da nossa fé. E eu te convido a participar do próximo capítulo, onde eu falarei um pouco, de forma resumida,
sobre a hierarquia dos anjos. Você sabia que na Escritura fala-se de 9 coros dos anjos? Existem os querubins, os serafins, as potestades, os anjos, os arcanjos. Gente, e eu vou falar sobre a missão de cada um deles, tá certo? De forma resumida, mas eu vou falar sobre a missão de cada um deles. Linda, gente, lindo, lindo, lindo conhecer um pouco mais sobre os santos anjos. E eu desejo que essa companhia maravilhosa esteja presente na tua vida. Se alguém deixou o costume de criança de estar rezando para os seus anjos, eu te convido a voltar, tá certo? Hoje, bem juntinho à noite, a gente, enfim, dizer essa oração. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me reges, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Que os anjos estejam a proteger a tua vida. Tchau, pessoal. Fica com Deus. Fica com Deus. Coloca teu comentário aí, ativa o sininho, deixa teu like. Pessoal, compartilha para que outras pessoas possam possivelmente receber esses vídeos. Vamos ensinar nossas crianças desde cedo a acreditar nessa presença, nesse amigo espiritual. Gente, tchau, tchau, tchau.